claro que não é de interesse nacional, não é preocupação dos brasileiros. As brigas, os atritos, os ataques mútuos entre Renan Calheiros e Arthur Lira, presidente da Câmara. Definitivamente não. Não é importante, talvez nem para os dois. Mas o problema é que, de alguma maneira, esse atrito passa a ter importância para a política brasileira, para a relação entre a Câmara dos Deputados e, portanto, de certa maneira, o Congresso Nacional, porque a Câmara, claro, se ela emperra algo, se ela barra algo, se algo esbarra na resistência da Câmara, de nada vale a posição solitária do Senado. E a relação entre a Câmara e o Executivo, a relação entre o governo e suas atribuições, seus assuntos, inclusive aqueles que interessam mais à opinião pública do que aos ministros, como pessoas físicas, ao presidente da República, como obras de saneamento, escolas, hospitais, estradas. Nada disso sai do papel sem que a Câmara queira. E hoje, mais do que nunca, porque nós tivemos no governo Bolsonaro um momento que foi crucial para dar ao Congresso Nacional um poder que ele nunca teve. Olha que em vários momentos da história o Congresso teve muito poder. Além, claro, do poder conferido pela Constituição de, por exemplo, destituir o presidente da República. Aprovar, como falamos há pouco, no caso o Senado, um candidato, alguém indicado pelo presidente para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que hoje, pelos descaminhos nacionais, tornou-se o principal poder da República. Indiscutivelmente, o Supremo. Não deveria. Não é? A ideia, inclusive acatada pela própria Constituição, é que haja independência entre os três poderes, sempre que possível, harmonia, mas nenhum pode se sobrepor ao outro, a não ser, claro, naquilo que é sua prerrogativa. E não é o que tem acontecido, né? O Supremo, inclusive, gostou do exercício de legislar. Tem feito isso com satisfação cotidianamente. Mas a Câmara e o Senado estão hoje muito mais poderosos porque no governo Bolsonaro parte do custo da formação de uma base garantidora, inclusive, do mandato e de que no Congresso Nacional não haveria maiores aborrecimentos, além daqueles que havia na relação do Bolsonaro com o Supremo. E a partir dali, ou desde aquele momento, abriu-se um caminho e isso se materializou na ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil. Abriu-se o caminho para que o Congresso, pela primeira vez na história brasileira, se tornasse o dono da chave do cofre. Ou seja, aquele que decide a respeito da execução orçamentária. Isso nunca havia acontecido. Nunca.
Congresso, claro, recebe a proposta orçamentária, analisa, muda, sempre muda, tem de mudar mesmo, tira, acrescenta. E a peça que sai muitas vezes fictícia, porque orçamentos públicos, eles são presunçosos, né? Porque eles trabalham com expectativas de gasto e de arrecadação, que quase sempre não são cumpridas, não são atendidas essas expectativas, né? Não são alcançadas numa direção ou noutra. Arrecada-se menos ou muito mais, gasta-se menos ou muito mais. Mas o orçamento torna-se até por isso uma peça de ficção, porém, algo, aliás, que teve como um dos defensores de primeira hora Antônio Carlos Magalhães, o velho ACM, não é o neto não, o velho ACM, o avô, que defendia exatamente a obrigatoriedade de atender às emendas parlamentares. Que o governo deveria ser obrigado a, por lei. E aí vieram as imposições, as emendas que são impositivas, devem ser cumpridas, individuais. Depois isso avançou também para as emendas de comissão, para as emendas de bancada, né? Que são bancadas estaduais. Até que desembocamos naquilo que ficou conhecido como orçamento secreto. Uma esquisitice, um troço que desafiava não só a lógica, porque há uma incompatibilidade conceitual entre orçamento público e secreto, entre o conceito de secreto, entre a palavra secreto. Orçamento público e secreto são incompatíveis. Mas, claro, não era o nome oficial, mas o seu funcionamento tornava a alcunha aceitável. Aceitável. Como é que desenvolve-se um mecanismo onde um parlamentar pede uma verba e quando você vai saber quem pediu, lá está escrito o assinante. Ele poderia colocar qualquer coisa, Batman, colocar um desenho de um morcego, colocar o Z do Zorro. É a mesma coisa que o assinante. Então, uma balbúrdia e uma clara inconstitucionalidade, né, que o Supremo reconheceu. Não, isso aqui é inconstitucional. Não pode. Não pode. Isso aqui não atende exigências constitucionais como transparência, publicidade, o que é feito com dinheiro público, cada centavo, tem de explicar. É isso que a Constituição diz. Tem de explicar. Para onde vai cada moedinha? Por intermédio de quem? E não é só para onde vai e por que vai. Ah, vai para o hospital. Não, peraí, vamos ver, cadê o hospital? Quem é que vai construir? Como é que é o processo de contratação da empreiteira? Para fazer o hospital, a escola, a ponte, a praça, o centro esportivo. Tudo isso tem de ser público, transparente, claro. Não. Conseguiram driblar essas exigências constitucionais, como já fizeram muitas vezes em vários assuntos. Mas aí o Supremo chegou e falou, não, isso é inconstitucional. E é. Mas e aí? O que fazemos com a grana? A grana estava liberada, já estava lá prevista. Então, saiu o Bolsonaro, entrou o Lula
mas o dinheiro estava garantido. E aí começou uma outra negociação. Não, esse dinheiro aqui só pode ser usado por quem já estava no Congresso, porque são emendas apresentadas no ano passado. Então, deputados de primeira viagem, senadores de primeira viagem, não têm direito a essa verba específica. Claro, vão apresentar emenda, vão pegar grana, mas não por esse mecanismo novo aqui, que tenta ser, por sua vez, se antes a RP9 era um drible na Constituição, agora é um drible na decisão do Supremo de que a RP9 é inconstitucional. E tudo isso, no entanto, tem muito menos importância do que esses assuntos tinham no passado, porque agora nós temos uma novidade. A execução orçamentária está nas mãos do Congresso. E aí, quando a gente fala isso, é bom dizer que há uma imprecisão nessa afirmação. Porque, na verdade, está nas mãos de alguns caciques do Congresso. E, é claro, com o poderosíssimo presidente da Câmara, com o poderosíssimo presidente do Senado. E nessa toada, quem tem a chave do cofre, quem diz libera, não libera, passa a ter poder. E aí os parlamentares que ficam ali esperando para que suas emendas sejam aprovadas e o dinheiro enviado lá para o seu município, etc. Na época da emenda de relator, não tinha nem essa história de ir para o seu município, né? O sujeito, no Maranhão, podia escolar uma verba para o Mato Grosso. E quantos tios de deputado, prefeitos, irmãos de deputados, irmãs, tias, receberam verba por esse mecanismo, por esse critério amoroso, né? Familiar, uma graninha, porque o prefeito lá é meu tio, é meu irmão, é minha prima. Esse era o cardápio ali. Dureza. Dinheiro público, né? Dinheiro público, negócio... Bom, nós vimos aí esse ministro do Lula que fez lá aeroporto, estrada asfaltada da fazenda ao aeroporto. E tudo dinheiro público. Vem a notória realidade. Esses caras têm muito mais poder do que tinham antes, porque tem a chave do cofre, a execução do orçamento. E aí, claro, esse poder é poder político. E o Arthur Lira tem deixado claro, ele e Pacheco são muito diferentes. Aliás, um não vai com a cara do outro. O Pacheco é um cara escorregadio, né? Tá sempre ali. Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo ele falar sobre marco temporal. E ele conseguiu falar e nada dizer. Ele não disse nada. Ele disse que todos os cidadãos são importantes, que os indígenas são cidadãos e, portanto, são importantes, e que isso será levado em consideração. É o conselheiro Acácio na presidência do Senado e do Congresso. O Lira é diferente. Ele não é dado a essas platitudes, a esses lugares comuns. Fala também, claro, né? Ainda mais com o posto que ocupa, o sujeito muitas vezes é obrigado a falar e nada dizer.
Mas para o Palácio do Planalto, ele tem dito muita coisa. E aí surgiu a prosa, e o governo, a cada dia, tem descoberto um pouco mais o quão é considerável, significativo, decisivo o poder desses dois presidentes, do Senado e da Câmara. O Pacheco leva a coisa mais na boa, não é? A não ser quando ele tem algo, por exemplo, quando ele resolveu defender as emendas de relator, ele mandou carta para o Supremo e tal. Mas ele geralmente conduz ali de maneira mais dissimulada, até porque o Pacheco trabalha com um sonho, né? Um dia chegar ao Supremo. Ele é advogado e tal. E isso pesa muito na maneira como ele conduz as coisas. E ao temperamento também. O Arthur Lira, não. O Arthur Lira não está almejando isso ou aquilo. Ele está onde ele quer estar. Onde ele desejava estar e com um poder imenso na presidência da Câmara. Então, as votações, tanto aquela que o governo venceu aquele projeto com as novas regras fiscais, né, chamado de arcabouço fiscal, ali já ficou claro o poder do Lira, ficou clara a importância do Lira para as coisas andarem e também nas derrotas que o governo sofreu, inclusive agora, com essa MP dos ministérios aí. Aliás, porque aqui no Brasil você tem algo de jornalismo, né? E tem também muito trabalho de porta-voz, né? Tem porta-voz do Bolsonaro, tem porta-voz que não é nem do Bolsonaro, é do bolsonarismo. Tem porta-voz do governo Lula, tem porta-voz que nem é do governo Lula, é do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ou do lulismo, né? Tem porta-voz até do Gilmar Mendes, tem porta-voz. E aí, um desses porta-vozes, não sei nem de quem é o texto, né, mas o veículo em si, saiu dizendo que grande vitória do governo, então, paciência, né? O próprio Alexandre Padilha tratou a coisa como é o que dá para fazer, né? Não é o que dá para fazer. Nós temos de ter a MP aprovada até dia 1º, então o que dá para fazer é isso aí. É engolir o sapo, que foi criado e engordado lá naquela comissão mista de deputados e senadores, e que tirou poder de ministérios e tal. Agora, aí falaram, não, o Lira foi atacado pelo Renan, o que é coisa corriqueira. Eles se detestam. Só que essa briga paroquial passa a ter importância pelo fato de que Renan, aliado de primeira hora da candidatura Lula 22, defensor da candidatura, aliás, brigou com aqueles no MDB que insistiram e até conseguiram a candidatura da Tebet. O Renan deixou claro que não iria apoiar a Tebet, votar em Tebet, fazer campanha para a Tebet, porque o candidato dele era o Lula. E o Lula, por sua vez, durante sua campanha, aproveitou também para apoiar ali o grupo ligado ao Renan Calheiros em Alagoas, inclusive a eleição para senador do Renanzinho, o Renan Filho. Foi eleito, mas ao mesmo tempo tornou-se ministro. E aí o Renan, numa dessas coisas dele, resolveu escrever lá ataques e mais ataques contra o Lira. Ataques pessoais. E a palavra que vem ali, ele vai jogando, né? É caloteiro, é golpista, é não sei o quê. E aí o Lira responde com palavras parecidas, né?
Ele nega que tenha pedido para o governo, o Lula, né, demitir o Renanzinho. Não. Ministério dos Transportes. Ministério que é muito bem quisto, né, pelos partidos, porque tem verba e tal. É como esse aí do Barbalho, né? Isso aí, rapaz, tem muita verba. Mas agora, com essa MP aí, com o que foi feito lá no Congresso, quer dizer, na Câmara, né, na Comissão Mista, mas agora vai para o Senado, deslocando saneamento básico para a pasta do Barbalho. Isso significa deslocar muita verba. Mas o Lira nega. Mas ele negou, dizendo assim, não pedi a cabeça de ninguém. Mas é o seguinte, não vou ficar aqui sendo agredido. Esse mas é o seguinte é para dizer, não, eu não pedi a cabeça. Mas eu estou de olho. Se o governo apoiar em alguma situação Renan Calheiros, o governo vai sofrer um pouco mais aqui na Câmara. Esse é o recado. Vai sofrer um pouco mais. Terá mais problemas para aprovar isso e aquilo, as matérias de seu interesse. Então, de repente, essa briga paroquial, que aliás é um problema para os alagoanos, isso é ruim para os alagoanos, né? Porque essa divisão acaba sendo maléfica para o Estado. Dificulta a liberação de uma série de coisas, de recursos. Faz com que a relação entre esses grupos, muitas vezes, paralise a administração pública alagoana. Não é só em Maceió, não. No estado inteiro. Isso é ruim. E agora vira assunto de interesse nacional, porque a briga entre Renan e Lira pode virar algo decisivo na relação da Câmara dos Deputados com o governo, com o Executivo. E aí, meu chapa, entra o interesse público. Não é se o governo ganhou ou perdeu, se o Lira ganhou ou perdeu, se o Lira conseguiu trazer consigo aquele número gigantesco de parlamentares capaz de aprovar o que quer e rejeitar o que bem entender. Porque, no fundo, os assuntos que chegam lá são assuntos de interesse público. Repito, é a escola, é o hospital, é a estrada, é a ponte, é o porto. Então, é o saneamento básico, é a legislação tributária, é o Bolsa Família, é o salário mínimo. E aí, a briguinha entre os dois acaba tendo importância nacional. Um assunto que todos nós alegremente iríamos ignorar passa a ser importante no noticiário político. É o fim do caminho, Ronald. Bandeirantes Acontece, vira podcast com o tema de abertura, é o Entendendo a Notícia. Daqui a pouquinho tá lá, disponibilizado para você. Busque pelos agregadores de podcast, mas está no Bandplay, no nosso site, no nosso YouTube, nas nossas redes sociais.